mais um programa da Rádio Web Farol, um programa da Igreja Assembleia de Deus de Laguna, presidente pastor Levi Silveira, coordenação auxiliar Josué Reinol. Toda quinta-feira, às 9 horas da manhã, programa Café com a Bíblia. Apresentação pastor Reginaldo. Bom dia, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã, começando aqui na Web Rádio Farol, o programa Café com a Bíblia. Aqui o pastor Reginaldo de Souza, estaremos uma hora aqui com os irmãos, ouvindo belos louvores para a edificação da nossa alma e também fazendo uma reflexão na palavra do Senhor. Fique conosco aí, compartilhe. Estamos ao vivo, chama mais pessoas aí para ouvir a programação aqui da Web Rádio Farol, a rádio missionária aqui da Assembleia de Deus de Laguna, e estaremos juntos aí louvando e glorificando o nome do Senhor, pregando o Evangelho de salvação em Jesus Cristo. Essa é a nossa missão aqui na terra, da Igreja do Senhor Jesus. Nossa missão que Deus nos deu, que o Senhor Jesus nos deu, a grande comissão, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, e isso nós estamos fazendo aqui através da internet, e das ondas aqui da Web Rádio Farol. Fica conosco, vamos começar com a palavra de oração, logo estaremos ouvindo o nosso primeiro louvor para a edificação da nossa alma. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade que Tu nos concede de estarmos aqui na Web Rádio Farol para proclamar, Senhor, as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Pai, que, Senhor, te agradecemos porque tens cuidado de nós, Senhor, tem nos sustentado a cada dia, pelas bênçãos, Senhor, inumeráveis que tens derramado, Senhor, sobre nossa vida, Senhor. Te agradecemos porque Tu és um Deus vivo, Deus todo-poderoso, Deus que é digno de toda honra e toda glória, Senhor. Pai amado, estamos aqui com o propósito de proclamar, Senhor, a Tua salvação, de pregar o Teu santo Evangelho, Senhor, conforme a Tua ordenança para a Tua igreja. Senhor, que possa tocar, Senhor, nas vidas, Senhor, dessas pessoas que tanto vão ouvir o programa ao vivo, como vão ouvir na gravação. Que elas sejam abençoadas, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, sejam alcançadas pelo Espírito Santo, sejam convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Ó Pai amado, que Tu possa falar, Senhor, profundamente em cada coração, Senhor. Ó Senhor, que essa programação da Web Rádio Farol possa alcançar vidas onde, ó Senhor, não é possível chegar o Evangelho de modo formal. Ó Pai, através da internet, sei que e nos celulares, muitas vidas, Senhor, podem, Senhor, ter contato com a Tua palavra, com o Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Ó Pai, fica conosco, Senhor, no decorrer dessa programação, Senhor, que a Tua graça esteja sobre nós, nos dá a sabedoria do alto, Senhor. Pai, tudo é para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos por tudo. Amém. Muito bem, vamos ouvir então o nosso primeiro louvor. Ele vem com o adorador Fernandinho, logo estaremos retornando para a nossa programação. Se ouvirá o som de trombeta e o cavaleiro do cavalo branco, com seu manto de sangue, nas nuvens voltará buscar a sua igreja, a sua noiva. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol. As nuvens voltará, declara então o ano do Senhor, pois de Sião virá a salvação.
lei de Moisés, teu servo, justiça reinando outra vez. Mesmo vencendo batalhas, angústia, carência e dor, ainda se ouve a voz que clama: prepare o caminho ao Senhor. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, as nuvens voltarão. Prepare então o ano do Senhor, pois de Sião virá a salvação. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, as nuvens voltarão. Prepare então o ano do Senhor, pois de Sião virá a salvação. A salvação. Esses são dias de Ezequiel, os ossos se levantarão. Dias também de Davi, teu servo, teu povo em adoração. Dias de grande colheita, os campos, somos obreiros desta vinha, pregando a salvação. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, as nuvens voltarão. Declara então o ano do Senhor, pois de Sião virá a salvação. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, as nuvens voltarão. Declara então o ano do Senhor, pois de Sião virá a salvação. Um forte aplauso ao Senhor. A noiva de Cristo, diga amém. Assistência Técnica Viana. Compra, venda e manutenção de máquina de lavar roupas. Telefone para contato 3644-2438 e também pelo WhatsApp 99637-2425. Assistência Técnica Viana, na rodovia BR-101, quilômetro 305, bairro Estreito, em Laguna. Falar com Pedro. A Assistência Técnica Viana. Padaria e Confeitaria Trigomania. Aqui você encontra encomendas e tortas doces e salgados, pastel de carne e banana, sonho, bolos inglês, vários sabores e muito mais. Ambiente agradável para você e sua família. Padaria e Confeitaria Trigomania, na rua Marcelina André, número 735, bairro Barranceira, em Laguna. Horário das 6h15 às 12 e das 14 às 19 horas todos os dias.
Toda quinta-feira, às 9 horas da manhã, programa Café com a Bíblia. Apresentação, pastor Reginaldo. Muito bem, graças a Deus, ouvimos um belo louvor. Ele vem. Estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. E Ele prometeu que virá. Ele disse que, as profecias do Antigo Testamento diziam que Ele viria, que o Messias viria na sua primeira vinda. E, embora muitos já não esperassem mais, talvez, lá entre os judeus, Ele veio. Ele veio e poucos, bem poucos, entenderam que aquelas profecias relacionadas ao Messias lá no Antigo Testamento estavam se cumprindo ali na pessoa de Jesus de Nazaré. Bem poucos, a maioria da nação, do povo de Israel não creu. E da mesma forma, nós temos as profecias que o próprio Senhor Jesus deixou, estão registradas ali nos evangelhos e também complementadas pelas profecias também, ou pelas palavras proféticas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, referindo-se à sua volta, sua segunda vinda à Terra. E da mesma maneira que aconteceu na sua primeira vinda, muitos não acreditam mais, não estão sem esperança de que isso aí possa, ou melhor, podem até achar que isso vai acontecer um dia, quem sabe, no futuro, não hoje, mas no futuro. Mas nós vamos ler aqui um texto bíblico e vamos fazer aqui algumas breves reflexões. Nós vamos entender que esse momento pode acontecer, essa volta pode acontecer a qualquer momento. Então diz aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, e eu vou ler só aqui alguns versículos, e depois nós vamos falar alguma coisinha. Versículo 7 em diante. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, ou de muitos, como diz outra versão. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então, virá o fim. Bem, obviamente não vamos fazer aqui uma interpretação de todo esse texto e do seu contexto aqui, que são os capítulos 24 e 25 do Evangelho segundo Mateus. Não temos tempo propício para falar tanto assim do material aqui, do texto bíblico, mas vamos fazer aqui, vamos dar umas pinceladas, vamos pontuar aqui alguns aspectos para trazer aqui uma reflexão para nós nesta manhã. O José, pode baixar um pouquinho o som de fundo, por gentileza. Então, aqui no texto lido, nós vamos ver
alguns sinais, né? Alguns sinais que antecedem a volta do Senhor, né? Que antecedem. Ele falou que nós temos que ficar atentos a esses sinais, porque eles são indicativos, né, de que a sua volta está ali às portas, está bem próxima. Então ele vai falar aqui nesse texto, ele vai falar primeiro no verso 5, que nós não lemos, mas é bom citar esse sinal, que muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso aconteceu já desde a época que antecedeu a primeira vinda do Senhor Jesus. Já surgiram vários dizendo eu sou Messias, eu sou Messias, eu sou Messias, mas não era o Messias nada, porque não cumpria as profecias do Antigo Testamento referentes ao Messias. E é interessante, isso aqui é um estudo à parte, você vê como o nível de detalhamento, de cumprimento profético, né, na pessoa de Jesus de Nazaré em relação às profecias messiânicas. É impressionante. É impressionante. Não tem como negar. É claro que os incrédulos, os que não creem, têm os olhos vendados. E eles não vão perceber isso, né? Mas aqueles que já tiveram as escamas dos olhos já caíram, e eles vão ler a Bíblia com sabedoria, vão pedir a direção do Espírito Santo, eles vão entender que não tem como não ser Jesus de Nazaré, o Messias prometido à nação de Israel. Muito bem. Então, o primeiro ponto aqui que ele fala que muitos vão surgir, muitos dizendo que é Jesus. E surgiu aí ao longo da história da igreja também. Alguns apareceram aí dizendo que a mensagem que eles traziam, né, era superior à de Jesus e vinha para substituir a de Jesus. Agora, no século XX, aí teve o reverendo Moon dizendo que era a encarnação do Cristo e etc. Então, ou seja, tudo isso aí aconteceu ao longo da história da igreja. Não podemos ficar aqui detalhando, mas dei aqui alguns exemplos. Esse é um sinal, tá? E à medida que vai se aproximando o dia da volta do Senhor Jesus, também vão surgir pessoas, né, dizendo, sou eu que sou o Cristo que, né? Aí tem uns que tem aí umas interpretações assim meio esdrúxulas, que falam assim, não, Jesus só veio no espaço sideral. Ele só veio na atmosfera, não pisou na terra. Por quê? Porque as suas falsas profecias caíram por terra. Mas isso aí é outra questão. Mas esse é o primeiro sinal, vamos lá. Primeiro sinal, né? Não estou lendo aqui na sequência, mas é o primeiro sinal de que a volta do Senhor Jesus é iminente. Depois, né, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Meu Deus do céu. No século XX foi o século que teve guerra, que é uma lista imensa de guerras, né? Tanto duas de nível mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? O próprio nome já diz, que envolveram essas duas guerras, envolveram as nações praticamente do mundo inteiro, seja de forma ativa ou de forma passiva. Guerra da Coreia, guerra do Vietnã, agora a guerra da Rússia com a Ucrânia, e etc, etc, etc. Muitas guerras tiveram ao longo do século XX e agora também no início do século XXI. E isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Então, houve um incremento de guerras e rumores de guerras. É mais um sinal que praticamente se cumpriu, né?
Porque cá entre nós, se tiver mais guerra do que Primeira e Segunda Guerra Mundial, hoje em dia, com bomba atômica, bomba de hidrogênio, essas coisas, o mundo acaba. Não precisa nem Jesus voltar, porque já vai matar todo mundo, né? Então, acredito que esse sinal já está maduro. O primeiro sinal também dos falsos cristos, dizendo que era Jesus, que era o Cristo, quer dizer, também já está maduro. Guerras e rumores de guerra, também já está, um sinal que já está maduro. E aí o Senhor fala, não vos assustei, né, com essa notícia aí de guerras e rumores de guerra, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, quando teve lá a Primeira Guerra Mundial, certamente os crentes da época pensaram, chegou o fim, porque essa guerra aí de proporções mundiais. Então, segundo as escrituras lá do Evangelho segundo Mateus, agora chegou o fim. Não chegou. Aí depois veio a Segunda Guerra Mundial, maior ainda do que a primeira. Certamente os crentes daquela geração também pensaram assim, mas não aconteceu. Depois vieram outras guerras menores, de menor proporção, regionais, e também não aconteceu a volta do Senhor Jesus. Mas aquilo ali, né, no todo, esse sinal, guerras e rumores de guerra, para mim, na minha humilde interpretação do texto bíblico, já se cumpriram. Claro, pastor Reginaldo, pode ter uma guerra mais ou outra menos? Aí pode ainda. O ser humano é terrível, né? Tá aí sempre belicoso, sempre procurando uma guerrinha para mostrar a sua força humana e etc. Querer dominar, né, os menores, ou as nações menores, inferiores, sei lá. Sempre vai ter. O ser humano é pecador, ele é terrivelmente inclinado para isso. Então, esses 2 sinais já falamos, agora vem mais mais um sinal, né? Nação contra nação, reino contra reino. Isso aí é direto, né? Teve o período da Guerra Fria, que era ali a União Soviética e os países que eram liderados pela União Soviética, contra o Ocidente capitalista, Estados Unidos liderando o grupo ocidental. Então havia a Guerra Fria, nação contra nação, ou nações contra nações, né? Reinos contra reinos. Hoje a inimizade que está no ar, né, ainda é a Rússia, mas inclui a China contra o Ocidente também. Então há uma inimizade aí no ar entre essas 3 potências. E as outras também, que são menores, acabam se inclinando ou para um lado ou para o outro. Aí também entram ali como satélites dessa rixa, né, dessa briga aí entre as nações. Também é um sinal que já está maduro, já ao longo da história da igreja, da história da humanidade até hoje, isso aí já aconteceu muito e ainda está acontecendo. Haverá fomes, né? Mais um sinal. Então já falamos de 3, né? Os falsos cristos, guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, e agora fome, 4, fomes. Meu Deus do céu. Dizem que aqui no Brasil tem 30 milhões de pessoas passando fome. Não sei como é que consegue essa pesquisa aí, é meio chute, né? Mas vamos supor que seja verdade. Se tem 30 milhões no Brasil, que é um país que tem muita comida, imagina em lugares que não tem plantação, que não tem tantos recursos naturais como o Brasil tem. Então esse número aí você pode elevar a 100. Se tem 30 aqui no Brasil, deve ter, sei lá quantos. 1 bilhão, talvez. Hoje a humanidade chegou a 8 bilhões. Vamos supor que não 800 milhões de pessoas, 10% de pessoas passando fome. Porque se no Brasil tem 30,
E o Brasil tem 210 milhões de habitantes, coisa assim, mais ou menos. Então tem mais do que 10% no Brasil, segundo essas estatísticas que são divulgadas aí na grande mídia. Não estou dizendo que é verdade ou que é mentira, mas tem que usar um número qualquer. Então, assim, se for contar isso no mundo inteiro, vamos supor 10%, vamos baixar um pouco aqui. Do Brasil tem mais de 10%, vamos baixar para 10% no mundo todo. Então chegou a 8 bilhões de pessoas na humanidade, então tem 800 milhões de pessoas passando fome. É muita gente, né? Se for verdade isso, é muita gente passando fome. Então esse é um sinal que está maduro também. E é interessante que quanto mais as nações ficam ricas, quanto mais se desenvolvem, mais pessoas passam fome. É a tal da distribuição de renda, né, que é mal feita, né, no mundo, né? Enquanto um pouco tem muito, né, muitos não tem pouco ou quase nada. Então mas isso aí toda essa má distribuição de renda aí, de riqueza para poucos e pobreza para muitos, isso é consequência também do pecado, irmão. É claro que é um erro que o ser humano comete, que o ser humano precisa resolver. Mas também é uma consequência do egoísmo humano, que é uma consequência do pecado lá do original. O ser humano, ele é inclinado para o egoísmo. Essa que é a verdade. Aceitem ou não, é a palavra de Deus que ensina isso. Então isso é mais um sinal que está se cumprindo aí diante dos nossos olhos, certo? Outro sinal, terremotos em vários lugares. Terremotos. Teve mais terremotos no século XX, terremotos registrados de grande envergadura, de grande proporção. Teve mais terremotos no século XX, segundo os estudiosos dessa área aí, sismólogos. Teve mais terremotos do século XX do que em todo o período da história. É claro que alguém vai dizer assim, mas lá na época da Grécia, de Roma, não sei o que, ninguém registrava os terremotos. Alguns até registravam. Na Bíblia tem registro de terremoto na terra da Palestina. Fala lá de um grande terremoto que teve lá acho que, se eu não me engano, na Judéia. E aí, ou seja, mas houve um incremento. É como se a terra estivesse balançando cada vez mais, né? A terra está gemendo, né? A Bíblia diz lá em Romanos, a terra está lá gemendo. Sem contar que, por que teve mais terremotos também? Isso aqui já é um chute meu, porque eu não sou estudioso dessa área, né? Mas se eles estão esses anos todos extraindo coisa do fundo da terra, que é o petróleo, né? O gás, o petróleo, né? Já estão há anos e anos extraindo aí esse negócio do fundo da terra. Quando vocês sabem disso, né? Melhor do que eu. Quando você tira alguma coisa do lugar, fica um vazio, não fica um vazio? Não é? Fica um vazio, fica um buraco. E aquele buraco ali tem que ser preenchido com alguma coisa, seja com ar, oxigênio, ou sei lá, qualquer coisa. Ou gás, ou líquido, ou sólido. Aí nisso, eu acredito, isso aí é um chute meu, mas eu acredito que nisso aí, por isso que essa maior proporção de terremotos hoje, as placas tectônicas ficam com espaços vazios no fundo da terra, para se balançar. Inclusive estão aguardando lá os estudiosos, né, os sismólogos lá dos Estados Unidos, dizem que provavelmente haverá um grande terremoto lá na costa oeste, que vai rachar lá um trecho grande do estado da Califórnia. Estão dizendo que isso aí pode acontecer a qualquer momento, né? Então, ou seja,
esse é mais um sinal que está maduro. Terremotos, muitos terremotos, né? Praticamente todo ano tem grandes terremotos. E a tendência é aumentar. À medida que as dores de parto vão aumentando, né, antecedendo a volta do Senhor Jesus, a tendência é de aumento. Mas acredito eu, né, à luz do texto bíblico e à luz dos acontecimentos na terra, que esse também é um sinal que já está maduro. Quando eu digo maduro, é assim, se Jesus voltasse hoje, já estava cumprido esse sinal. É isso que eu quero dizer. Se Jesus voltasse hoje, agora, esse momento, isso pode acontecer, tá? Isso aqui não é só especulação, não. Isso pode acontecer. E tem gente que acha assim, não, os sinais vão ser tão claros, tão visíveis, vai aparecer um sinal do céu, uma mão, vai aparecer um cavalo em formato de nuvem para me dizer que é a volta do Senhor. Não pensa assim, não. Você pode estar dormindo, pode estar, né, totalmente desligado. Por isso que o Senhor fala, vigiai e orai, para que aquele dia não pegue vocês de surpresa. Não vai ser assim. Depois eu vou entrar aqui no outro, se der tempo. Então, esse é mais um sinal. Aí Jesus fala, tudo isto é o princípio das dores, é o princípio. Então, eu estou falando lá do século XX, no começo do século XX. Tá? Aí vem mais um sinal, que é, sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Isso sempre aconteceu ao longo da história da igreja e continua acontecendo nos dias atuais. Não pensa que pelo fato de não ter uma perseguição clara contra os cristãos, os evangélicos aqui no Brasil, eu digo perseguição de matar, tá? De matar. Não é? Se alguém pode dizer assim, mas estão perseguindo aí os crentes, fazendo leis que perseguem os crentes. Não, estou falando perseguição de matar, como acontece na lista lá dos países da missão Portas Abertas, onde tem a igreja perseguida. Ali sim, ali quem é cristão, se ele não se renunciar a Cristo, ele possivelmente pode perder a sua vida. Isso está acontecendo hoje, tá? Embora não chegue aqui, porque a mídia ela é anticristã, a mídia global é anticristã, ela não divulga esse tipo de coisa, mas tem muito cristão morrendo aí nesses países onde tem a perseguição ao evangelho. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Muitos dos nossos irmãos estão partindo para a glória aí, martirizados, né? Na África, no Oriente Médio, na Ásia. Essa que é a verdade, em alguns outros países também. Estão morrendo por professarem a fé cristã. Só por isso, né? Estão perdendo a vida. Isso está acontecendo. Então, é mais um sinal que, meu Deus, não... vamos esperar morrer mais gente para poder Jesus voltar. Isso não existe. Não é assim que a gente tem que pensar. Para mim, esse sinal da perseguição, do coisa, já se cumpriu, já está maduro também. E vai continuar, a tendência é aumentar, tá? Até aqui no Brasil também. Outro sinal, nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. É o que nós mais temos visto. É o que mais nós temos visto. Hoje acontecer. Temos visto isso aí muito. Então muita gente se escandalizando, qualquer coisa aí, abandonando a Cristo, abandonando o caminho do Senhor, abandonando os princípios da palavra de Deus, voltando a se revolver na lama do pecado, voltando para a sua vida miserável que tinha antes de vir a Cristo. Não vamos entrar em detalhe, obviamente, mas isso aí, infelizmente, tem acontecido muito.
os estudiosos da área do discipulado falam que a porta dos fundos nas igrejas é escancarada, é enorme. Então, muita gente que entra na igreja, levanta a mão ali, vai à frente, professando a aceitar Cristo como Salvador, mas infelizmente não persevera, não permanece. E aí qualquer coisa escandaliza a pessoa, né? Porque não tem raiz profunda na palavra. Então, aí volta lá para aquela sua vida e chega e é pior, e vai até numa situação pior do que tinha antes. Porque um abismo chamando outro abismo, né? E a pessoa vai numa decrescente e volta a se lambuzar no pecado, né? Então tá cheio de gente assim, né? Hoje, infelizmente, se escandalizando, traindo e odiando uns aos outros. Olha só, como é que um cristão pode trair e odiar a outro? Isso já é totalmente anticristão, né? Mas não vamos entrar em detalhes sobre isso. Só estou falando do sinal, o sinal que antecede a volta do Senhor. E isso tudo a gente observa diante dos nossos olhos hoje, mas está aumentando cada vez mais. Outro sinal, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso aí não precisa nem entrar em detalhes, né? Tá cheio aí, com essa internet agora aí, YouTube, redes sociais, tá cheio de falsos profetas. Até agora aí, antes da eleição aí para presidente do Brasil, teve um monte de falsos profetas aí, falando coisa que Deus não mandou falar, né? Que não se cumpriram, né? Ou melhor, se cumpriu o contrário do que a pessoa falou. Então é falso profeta. Então, isso aí tá cheio hoje e tá, sempre teve ao longo da história da igreja, até no período lá da igreja primitiva, né? O apóstolo Paulo fala direto sobre isso, os outros apóstolos. Sempre teve ao longo da história da igreja falsos profetas, mas hoje, pela facilidade que as redes sociais proporcionam, né, você vê que parece que a coisa se expandiu, né? Esse é mais um sinal que está maduro também. Falsos profetas enganando a muita gente, porque é gente que não lê a Bíblia, que não conhece a palavra de Deus, que não se aprofunda no estudo das Escrituras Sagradas. São levados de qualquer vento de doutrina, para cá e para lá, como ondas do mar. Não tem firmeza, não tem estrutura espiritual, não tem resistência espiritual. Porque essa resistência vem em oração, meditação na palavra, prática da palavra, dos princípios da palavra de Deus, estudo sistemático, metódico, dia após dia. É isso que estrutura o crente. E aí, essas pessoas, a maioria não tem isso, aí acaba sendo enganada pelos falsos profetas e falsos mestres que estão aí pululando aí no meio evangélico, né, no Brasil e no mundo. Então, isso é mais um sinal. Outro sinal, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo. Aqui, na verdade, são dois sinais, né? A gente pode até... Porque tem aqui uma vírgula, a gente pode até tratar como dois sinais, né? Mas eles estão interligados. Por se multiplicar a iniquidade. Isso aqui é autoexplicativo, né, irmão Josué? É autoexplicativo. O aumento da iniquidade, isso aí da gente ver. E agora desde que surgiu aí a televisão, os meios de comunicação de massa, a coisa se propagou mais, sempre existiu, mas aí agora todo mundo ficou sabendo, né? A iniquidade aí, a gente não vai entrar em detalhes, porque senão a gente vai ser cancelado aqui na nossa Web Rádio Farol. Mas tem coisas absurdas disso. Vou fazer uma referência bíblica que muita gente que conhece Bíblia vai entender, tá? Sodoma e Gomorra hoje não pede nada para Sodoma e Gomorra. Então, só para vocês terem uma ideia. Então nós estamos nesse período, né? A sodomização da sociedade. Isso aí está ocorrendo direto. No mundo todo.
né? Principalmente no mundo ocidental, que infelizmente se dizia cristão, né? Até a gente estudando história da igreja, história da humanidade, né? São nações que eram nações cristãs, que enviaram missionários, que tinham igrejas pujantes, fortes, né? Lotadas de pessoas, de cristãos, e hoje vazias, né? Não são nem mais templos evangélicos, são boates e outras coisas, infelizmente. Mas é mais um sinal, multiplicação da iniquidade. Está se multiplicando de tal maneira que tá terrível hoje. Terrível. E está chegando, né? Antes era assim, se você ligasse um aparelho, você via. Mas hoje está na palma da mão, no celular, né? A iniquidade. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. O amor se esfriará de quase todos, ou de muitos, né? Em outra versão, a versão clássica, a ARC. O amor se esfriará. O que é? A pressão da iniquidade, do infernal, os demônios, as principados, potestades, as hostes espirituais da maldade, toda essa satanização que impera na sociedade, toda essa sodomização da sociedade, tudo isso, essa iniquidade aí, isso aí está fazendo uma pressão, e o amor de muito cristão está se esfriando. O amor de muitos. A gente pode falar do amor aqui genérico ou do amor cristão, né? Mas eu acredito que aqui está falando do amor da pessoa que serve a Deus, que conhece a Deus. Vai se esfriando porque para ter esse enfrentamento contra esse incremento da iniquidade, do pecado, tem que ter muita estrutura espiritual. Não é qualquer coisinha, não pensa que abrir na Bíblia no Salmo 91, deixando lá em cima do móvel da sala, que isso aí vai espantar as hostes espirituais da maldade, que vai te fazer vencer espiritualmente. Não, esquece isso aí. Você tem que mandar a palavra para dentro do teu ser interior, da sua mente. Saturar a tua mente com a palavra de Deus. E ser praticante, né? Não é só estudar, ler, tem que ser praticante. Porque à medida que você vai fazendo isso, orando, jejuando, buscando a Deus, né, você vai criando uma casca grossa. Aí a iniquidade vai bater contra você, é igual o casco de transatlântico. Vai bater e vai voltar, e você não vai ser atingido. Ou você vai ser atingido, mas não vai mudar, né, a sua vida cristã. Você vai continuar firme. Então esses são mais dois sinais que, infelizmente, muitos aí estão abandonando tudo, né? Já não querem mais compromisso, não querem mais com as coisas de Deus, não querem. O amor já se esfriou. Aí criou só aquela casca religiosa. A pessoa, vou ali como se eu fosse para um evento social. Vou ali que eu vou ver ali o meu irmão, minha irmã, vou cumprimentar, não sei o quê. Não. Perdeu aquele primeiro amor, aquela chama acesa no coração pelo Espírito Santo. Aquele desejo de buscar o batismo no Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, ser revestido de poder, né? De não ter medo quando um demônio se manifesta na vida de alguém. Está faltando tudo isso. Daí, e se a gente também que temos essa reflexão não vigiarmos, também vamos acabar. Porque nós não somos melhores do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém no reino de Deus. Todos estamos aqui na mesma situação. Então, é pela misericórdia de Deus que nos sustenta, que nós temos essa reflexão, mas também temos que vigiar também e fazer a nossa parte, que não adianta só ficar falando. Hoje é difícil, hoje está difícil, mas Deus dá graça, né, para nós.
E aí o Senhor vai falar, né, depois de tudo isso, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não, depois, antes disso, tem mais um sinal. E esse será pregar este evangelho do reino em todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Esse é mais um sinal. E aí eu sempre converso aqui com meus pares, com meus irmãos aqui, os obreiros aqui da igreja, sobre isso. Será que o evangelho já chegou a todas as nações? Aqui estou falando de nações. Estou falando dos 8 bilhões de pessoas que existem no planeta Terra hoje. Estou falando de nações. O evangelho já chegou lá no Irã, já chegou no Iraque, já chegou no Kuwait, já chegou no Senegal, já chegou será que já chegou na China, na Índia, no Vietnã? Claro que chegou. E não é de hoje. O evangelho já foi espalhado pelo mundo todo. Ah, pastor, mas tem um vizinho meu que ainda não foi para a igreja. Enquanto ele não for para a igreja, Jesus não volta. Ah, meu filho, então Jesus não vai voltar nunca. Sempre vai ter um vizinho que nunca foi para a igreja. Não existe isso, irmão. O evangelho tem que ser pregado. A pessoa não é obrigada a vir para a igreja, a aceitar Jesus, a crer. Crer ou não. Quando Jesus veio a primeira vez, a minoria das minorias é que creu nele. Ele mesmo falou isso. A maioria descreu, não acreditou que Jesus de Nazaré era o Messias. Olha aí o maior exemplo. Aí tem o exemplo maior de que o próprio Jesus fala, né? Como foi nos dias de Noé. Até eu quero ler aqui um trecho aqui para arrematar. Ver se dá tempo. É tanta coisa. Aqui ele diz assim, ó, Jesus também comparou o mundo na ocasião da sua segunda vinda ao mundo nos dias de Noé. A despeito das advertências, das pregações, da construção da arca, do ajuntamento dos animais, o povo não prestava atenção nem se preparava para o inevitável. Não acreditavam que o juízo divino chegaria. Para eles, o dia do dilúvio raiou como qualquer outro dia. Tinham planejado suas refeições, seus serviços, suas festas e casamentos. Mas aquele dia trouxe consigo o fim do mundo que conheciam. Da mesma maneira, o presente mundo continuará cegamente, fazendo seus próprios planos. Mas um dia, Jesus voltará. Olha aí. Para finalizar, nada melhor que citar aqui o pastor Já Dorme no Senhor, Stanley Horton, o teólogo americano. Então, tá aí, ó, é uma explicação. No dia lá do que acabou o mundo, quando começou o dilúvio, tava todo mundo tranquilão. Ninguém. Tu imagina? Pô, tá nessa fila de bicho. Ninguém nem se preocupou. Uma coisa totalmente fora do normal, né? Aquela fileira de bicho, até bicho que era inimigo, né? Digamos assim, né? Bicho predador, né? Do outro. E os bichos ali tudo marchando e entrando na arca. Ninguém percebeu isso. É a mesma coisa, esses sinais todos aqui que nós lemos aqui e outros que eu não tive tempo, estão se cumprindo, aí já se cumpriram, estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E tem mais um último sinal que eu quero para arrematar, que é a nação de Israel, né, que em 47, 48 foi estabelecido o Estado moderno de Israel, cumprindo as profecias lá de Ezequiel, entre outras. Isso já aconteceu há 70 anos atrás, mais de 70 anos. Mais uma profecia que se cumpriu mais de 70 anos atrás. Olha que Jesus falou, quando a figueira começava, olha para a figueira, que a figueira florescendo é Israel. Há 70 anos atrás a figueira começou a florescer de novo. Então é mais um sinal que está aí diante dos nossos olhos. Tudo isso acontecendo aí, e tem gente achando que Jesus vai voltar daqui a mais de 2000 anos. Pode até voltar, né? Porque para Deus 1000 anos é como se fosse um dia, né? Mas eu não acredito. Eu acredito que nós estamos vivendo aí o período que antecede a volta do Senhor. Posso até estar enganado, mas acredito que muitos que estão vivos hoje vão presenciar esse acontecimento. Mas, né, Deus é que sabe. O dia e a hora ninguém sabe, né? A Bíblia diz. Ninguém tem como prever, como marcar uma data. Isso aí é totalmente antibíblico.
Então ele diz no final, então virá o fim. Depois de tudo que isso aí estiver acontecendo, vem o fim. Qual é o fim? É o fim da volta do Senhor, primeiro para arrebatar a sua igreja, para ficar com ele lá durante 7 anos, enquanto 7 anos aqui de tribulação e grande tribulação. E depois desses 7 anos, que para Deus esses 7 anos é quase como não é nada. Mas para a humanidade que vai estar sofrendo aqui os castigos lá dos selos, das trombetas e das taças, eles é um castigo sobre a humanidade ímpia, tá? É sobre a humanidade ímpia. Olha que Deus tirou a família de Noé, junto, né, Noé e sua família, os animais, livrou ele do grande dilúvio. Então, quando alguém diz assim, a igreja vai passar pela grande tribulação, irmão, tenha cuidado, porque não é coerente com o ensino das escrituras como um todo. Deus realmente tirou Ló de Sodoma e Gomorra, né? Tirou Noé e sua família do dilúvio, livrou, né? Guardou. E acredito que vai arrebatar a sua igreja, os fiéis, né? Aqui quando fala de igreja, não é a igreja prédio, está falando aqui dos fiéis. Os fiéis. Aqueles que realmente nasceram de novo, têm seu nome escrito no livro da vida, que vivem para obedecer a palavra de Deus, obedecer a Deus e a sua palavra, né? Essa que só Ele conhece quem são, né? Mas o Espírito Santo também testifica com o nosso espírito. Então, esse vai vir o fim, que logo em 7 anos, Jesus volta ali com o clamor do povo de Israel, porque o anticristo vai estar coçando eles, vai estar lutando contra eles. Jesus volta, pisa ali no Monte das Oliveiras, começa o milênio, 1000 anos com o governo de Cristo na terra. E depois de 1000 anos, aí nesse 1000 anos Satanás vai ser aprisionado no abismo, em cadeias. Depois de 1000 anos vai ser solto, vai tentar dar o golpe de novo, vai cair por terra de vez, vai ser lançado lá no lago de fogo, onde já está o falso profeta e o anticristo. E aí vem o julgamento do grande trono branco, onde todas as pessoas do mundo inteiro vão ser julgadas, menos a igreja, obviamente. E aí sim, a eternidade futura. Começa novos céus e nova terra, a nova Jerusalém e etc. Então, estamos vivendo esse tempo, eu creio, pela revelação da palavra de Deus e por tudo que a gente lê aí na história. Então vamos vigiar, vamos estar atentos para que esse dia não nos surpreenda. Deus abençoe a todos. Vamos ouvir o último louvor e depois estaremos encerrando essa programação. Vamos ouvir o louvor. No céu não entra pecado. Medita nessa palavra. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei
os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus ser espalhados, no céu para sempre brilhar. E irei eu pra linda cidade, Jesus me dará o lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Muito bem, graças a Deus, ouvimos então este belo louvor, né, da harpa cristã, um clássico. E vamos então agradecer a Deus por este programa Café com a Bíblia, nesta manhã de quinta-feira. Vamos agradecer ao Senhor e estaremos de volta, se Jesus, né, assim o permitir, na quinta-feira que vem. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por essa programação, pela tua palavra que foi ministrada nesta manhã. Que nós possamos, Senhor, meditar, refletir, Senhor, sobre a volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a vigiar cada dia mais, a estar vigilante, atentos, apercebidos, acordados. Enquanto é dia, Senhor, nós possamos, Senhor, nos estar estruturado na tua palavra, Senhor, para não sermos enganados pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, ó Senhor, por todos aqueles que tentam distorcer a tua santa palavra. Senhor, nos dá graça e sabedoria, fica conosco no decorrer desse dia. Abençoa todos os ouvintes aqui do programa Café com a Bíblia e também todos os ouvintes da Web Rádio Farol, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Deus abençoe a todos e até a quinta-feira que vem, querendo Deus. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue agora, porque sabe que sua move a mão de Deus. Ele entrou no templo para adorar, deixou seu luto, deixou seu lar. Queria saber o pensamento de Davi no momento dessa adoração.
coração de Deus se derreteu ao ver Davi romper seu luto, foi o que escolheu. Davi se prostrou, rasgou o seu coração, Deus curou a sua dor através da sua adoração. Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando, esse adorador quando abre sua boca faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora, a qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus, move a mão de Deus, move a mão, move a mão. Toda quinta-feira, às 9 horas da manhã, programa Café com a Bíblia. Apresentação, pastor Reginaldo. Laguna, Assembleia de Deus, ora por ti.